Na Band FM, quem ama não esquece. Eu pergunto pra você, como é que a gente pode se enganar tanto com uma pessoa? Será que é a pessoa mesmo que finge tão bem, ou somos nós que insistimos em não enxergar aquilo que está bem debaixo do nosso nariz? Pois é. Há alguns anos eu conheci a Geise e me apaixonei perdidamente por ela. A Geise era doce, fofa, meiga, bem diferente das mulheres com quem eu costumava me relacionar. Eu nunca tinha sentido por ninguém o que eu senti por ela. Era uma sensação de que eu realmente tinha encontrado a minha alma gêmea. Foi tudo muito rápido e intenso entre a gente. Nós nos conhecemos e em menos de uma semana eu já tinha pedido ela em namoro. Naquela época a gente era jovem. Eu morava com a minha mãe e ela com os pais dela. Mas mesmo assim, a gente já pensava e falava bastante sobre o nosso futuro. Eu também te amo demais, Emerson, demais mesmo. Não é exagero quando eu digo que eu nunca senti algo assim na minha vida. E eu não vejo a hora da gente se casar, de ter a nossa casa, a nossa família. A gente vai ser muito feliz. Sabe que, apesar do pouco tempo, eu também tô muito ansiosa, sabe, meu amor? Ansiosa demais. A gente realmente estava apaixonado um pelo outro. E era tudo tão perfeito ao lado da Geise, coisa que eu nunca tinha imaginado para mim. O amor era tanto, mas tanto, que a gente não conseguia desgrudar um do outro. Nós seguimos namorando por mais algum tempo e todos os meus amigos e familiares adoravam a minha namorada. Como eu não tinha mais pai, eu era bem apegado à minha mãe e era importante para mim que as duas se dessem bem. Por sorte, a relação delas não podia ser melhor. Minha mãe tratava a Geise como uma filha, mimava ela demais, fazia docinhos, as comidas que ela gostava. Ela até defendia a Geise quando a gente tinha alguma discussão boba. Olha, era tudo o que eu tinha pedido para Deus. Depois de algum tempo namorando e juntando dinheiro, a gente enfim conseguiu se casar. Não teve festa, mas a gente conseguiu organizar uma pequena comemoração com os amigos, pessoal da família, coisa simples. Aliás, era tudo muito simples na nossa vida. Simples, mas tudo do jeitinho que a gente gostava. Fora que era tudo muito de boa, muito tranquilo. Nunca teve luxo, mas a gente conseguia viver de uma maneira legal, confortável e o mais importante, na realidade, o que era mais importante era a nossa parceria. Eu e a Geise sempre fomos muito companheiros um do outro, amigos para tudo. Era isso que eu mais gostava nela, saber que ela ia estar ali, do meu lado, pro que der e vier. Apesar do tempo ter passado, a Geise ainda era aquela menina doce e meiga por quem eu tinha me apaixonado. Mas a vida tem suas reviravoltas. E aí, do nada, as coisas começaram a mudar. Aconteceu depois de alguns meses de casados, quando a minha mãe ficou bastante doente. No começo a gente achou que não era nada demais, mas o tempo foi passando e ela foi ficando cada vez pior. Mais debilitada, sabe? Por ela já ter uma certa idade, morar sozinha, eu passei a ficar bastante preocupado com essa situação. E aí, eu resolvi ter uma conversa com a minha esposa. Eu estava pensando seriamente em trazer a minha mãe para morar com a gente. Mas quando eu falei isso, a Geise teve uma reação que eu nunca imaginei. Não, de jeito nenhum, Emerson. Que isso? Mas por quê? É o nosso primeiro ano de casamento. Como é que você vai trazer outra pessoa pra morar aqui? Não. Meu amor, não é outra pessoa.
Eu tô falando da minha mãe, Geise. Minha mãe que tá doente, que não tá bem e que mora sozinha. Minha mãe que sempre te tratou como uma filha. Eu sei, meu amor. Eu adoro a sua mãe, mas a nossa casa é muito pequena e vai complicar tudo por aqui. Olha, eu sei que ela tá doente, mas ela ainda tem plenas condições de se cuidar, né? Eu não esperava por aquilo. Eu fiquei chocado. Acima de tudo, arrasado. A Geise, na hora, percebeu a minha reação e tentou contornar. Disse que tinha medo que isso prejudicasse o nosso casamento, que nossa rotina era meio corrida. E ainda falou que a gente poderia ir todos os dias até a casa da minha mãe para ajudar no que ela precisasse. Até, quem sabe, contratar uma enfermeira para ficar com ela. Eu fiquei muito mal porque eu realmente não esperava essa atitude dela. Mas eu também tentei entender. Tentei entender porque eu conhecia a minha mulher. Como eu disse, a Geise sempre foi muito parceira e se ela estava agindo assim é porque ela realmente acreditava que o nosso casamento poderia se prejudicar. Eu entendia que ela tinha medo e respeitava isso. Afinal, aquela casa também era dela. Com isso, a gente foi levando. Eu ia todos os dias mesmo visitar minha mãe. E ela até deu uma pequena melhorada. A Geise muitas vezes me acompanhava e até por isso eu via que ela também estava se esforçando para ajudar. Naquela altura, a gente estava com esperança. Parecia que tudo ia ficar bem. Mas foi aí que a minha mãe piorou bastante. De uma hora para outra. E para complicar ainda mais, ela acabou levando uma queda e quebrando a perna. Ela já estava doente. E ainda acontece um acidente desse? Naquela idade? Ah, imagina. O negócio ficou muito sério. E os próprios médicos disseram que ela precisava de cuidados. Ela não podia mais ficar andando sozinha porque o risco era grande. E Deus me livre, ela não podia passar mal. Sofreu um mal súbito. E aí, sabe, sem ninguém por perto. Eu tive que conversar de novo com a Geise. Para a gente tentar entrar num acordo. Já que eu era o único filho. Mas a minha mulher continuava dizendo que não queria minha mãe morando com a gente. E nem aceitou a minha ideia da gente passar pelo menos uns dias na casa dela. Então, a única solução foi realmente contratar uma enfermeira, como a Geise mesmo tinha sugerido um tempo antes. Emerson, sem chance, né? Peraí, você já viu o preço que é uma enfermeira? Mas foi você, a ideia foi sua, você que sugeriu isso, Geise. É que eu não sabia que era assim tão caro, né? E eu nem pensei que ia chegar nesse nível pra valer. Olha, não dá, não. A gente não pode arcar com um custo desse. A gente teria que abrir mão de muita coisa na nossa vida. Mas então, o que a gente faz? O que eu faço? É minha mãe. Você quer que eu faça o quê? Me diz, qual que é a tua ideia? Ah, Emerson, eu sei lá. De repente vende a casa dela. Já que ela tá tão doente assim, não precisa mais de uma casa tão grande daquelas, né? Vende, põe ela em algum lugar, tipo uma casa de repouso. Sei lá, e a gente também não precisa ficar indo todos os dias ver ela, né? Vai ser melhor. E você vai ver, vai ser mais fácil pra todo mundo. Mais uma vez eu fiquei transtornado. Eu era muito apegado à minha mãe. Olha, eu não sei se você tem também essa proximidade com a sua mãe ou com o seu pai, enfim. Mas é que, como eu perdi meu pai tão cedo, a minha mãe, sabe, ela sempre foi a minha companheira, ela sempre foi a minha parceira mesmo, pra tudo. A gente era muito ligado um no outro. Você entende o que eu tô falando? Você consegue me entender? Talvez você que tenha esse apego também sabe do que eu tô falando. Minha mãe. É a minha mãe. Eu estava até tentando me convencer de que a Geise não estava sendo tão insensível como naquela situação. Mas diante de uma coisa assim, sabe? Dessa proposta que ela me fez, não teve mais como eu me enganar. Ela não demonstrou a menor empatia pela minha mãe.
por mim. Ela não pensou em mim, não pensou em ninguém. Ela estava tratando a minha mãe como um problema, um peso para todo mundo. E o jeito, sabe? O jeito como ela falou, querendo simplesmente jogar minha mãe num asilo. Como isso? Ela estava achando que minha mãe estava atrapalhando a gente e queria que eu a deixasse apodrecendo num lugar até ela morrer de uma vez. Eu não podia acreditar que eu estava ouvindo aquilo da minha mulher, da mulher que eu amava tanto, da mulher que eu tinha escolhido para passar o resto da minha vida do meu lado. Como é que eu pude me enganar, hein? Como é que eu pude chegar àquele ponto, sabe? Eu estava cego, era isso? Será que a Geise sempre foi essa pessoa sem coração, e eu não conseguia enxergar? Sinceramente, eu não sei. Não sei. Mas é como dizem, né? É na dificuldade que a gente realmente conhece as pessoas. É exatamente assim. Então a solução que eu acabei encontrando foi eu me mudar para a casa dela. Porque a minha mãe não está nada bem. Eu resolvi fazer isso porque assim também eu dou um tempo para a Geise. E nesse momento, a única coisa que eu quero é cuidar da minha mãe. É isso que eu preciso fazer. Quando eu paro para pensar, eu me sinto um pouco culpado por não ter percebido antes com quem eu tinha me casado. Eu me sinto culpado por não ter vindo logo cuidar da minha mãe. E eu realmente espero que não seja tarde. Porque eu vou fazer de tudo, tenho feito de tudo para que ela fique boa. E eu não estou exagerando, Estou dividindo aqui com você que está ouvindo a Band FM. Você acha que eu estou exagerando? De verdade? Eu não posso continuar vivendo com uma pessoa que não tem o menor sentimento e consideração por mim. Nesse tempo que eu estou aqui, morando com a minha mãe, eu tenho pensado muito, sabe? Eu ainda não falei com a Geise que eu quero me separar. Mas essa decisão já foi tomada. Mesmo. E eu acho que não tem volta. Ainda bem que não demorou tanto para eu perceber que aquela menina meiga que eu imaginava conhecer é na verdade um monstro sem coração. Eu tô arrasado. Eu tô com muito medo que a minha mãe não saia dessa e ainda sabendo que a mulher que eu tinha escolhido para passar o resto da minha vida, ela não vale nada. E aí, eu tenho medo de ficar sozinho também no mundo, sabe? Mas mesmo assim, eu acho que não tem volta. Não se enganem. Você que está ouvindo a minha história, não se engane. Se alguém demonstrar que não é aquilo que você imagina, não insistam, abram os olhos, percebam os sinais. Com certeza vai ser pior se você não enxergar. Porque eu realmente acho que eu demorei. E vou pagar um preço muito caro por isso.